Olá, tudo bem? Então, devido à dificuldade que alguns alunos estão tendo para entender a segunda lei de Ohm, mesmo vendo o vídeo aqui, resolvi fazer uma explicação paralela para auxiliar aqui na explicação do vídeo. Então vamos analisar aqui. Segunda lei de Ohm. Eu coloquei aqui no arquivo Word a fórmula. Essa é a fórmula da segunda lei de Ohm. O que a segunda lei diz? Ele diz que a resistência do material, que é aquela oposição que o material oferece à passagem da corrente, ele depende exclusivamente das características físicas do material. E quais são essas características? É a Rho, que é a resistividade, que virou um P, mas é uma letra grega aqui, Rho. É a resistividade. O que seria essa resistividade? Seria a resistência por unidade de comprimento do material. Então é uma característica física do material, né? Dependendo do material ela muda. Cobre tem um valor, ouro tem outro, alumínio, prata, bronze. Cada material tem uma resistividade diferente, que é esse Rho aqui. A unidade de medida dele pode ser ohm por metro ou ohm vezes milímetro quadrado por metro. Essa primeira unidade aqui, ohm por metro, é quando eu estou trabalhando com comprimento em metro e com a área em metro quadrado. Só que o mais comum é a área do condutor do material ser em milímetros, porque normalmente o material é bem pequeno. Normalmente essa fórmula a gente usa para calcular a resistência elétrica de um condutor, de um fio. Então não faz sentido medir em metros quadrados, é muito grande. Então a gente mede em milímetros. Por isso que a gente tem esse formato aqui também de unidade. Aí eu tenho que observar como que o exercício me deu. Quando ele me dá as unidades nesse formato, tudo se complica porque eu tenho que converter a área de milímetro quadrado para metro quadrado. Aí vai aparecer um valor muito pequenininho na conta. Mas o mais comum é ele dá a resistividade em milímetro quadrado por metro quadrado. Aí está prontinho o comprimento e a área, já posso usar as unidades que estão aqui. Então, só continuando, o L é o comprimento e S é a área, né? Aí com isso eu encontro a resistência. Aí essa é a equação. Lembrando da matemática que essa equação ela serve do jeito que está aqui para encontrar a resistência. Mas se eu precisasse encontrar a área, seria simples, é só trocar de lugar o R com S, né? Ficaria S igual a ρ L sobre R. Aí eu encontraria a área, que é multiplicação cruzada, né? Se eu precisasse encontrar o L, era só mandar o S aqui multiplicando, ficaria R vezes S, e aí o ρ eu passaria dividindo. Então assim, de uma mesma equação eu derivo várias outras equações, depende do que a atividade quer. Por isso que o que eu tenho que fazer é olhar no material, o que é fornecido, para poder conseguir colher os dados necessários e resolver o problema. Então vamos lá. Vamos ver aqui no exemplo aqui. Vou dar o play no vídeo aqui e vou pausando. Aí, ele passa a equação que eu disse, né? Rho L S, resistência, resistividade, comprimento, e vamos ver o exemplo. Olha só esse exemplo. Eu tenho essa resistividade, ohm por milímetro quadrado, faltou dividir por metro, então assim, no pé da letra, essa unidade está errada. Ainda tem um barra metro aqui, que é essa que eu estava mostrando aqui, ó. Mas deu para entender que ele quis oferecer essa resistividade nessa unidade. Isso é bom, porque aí eu já posso usar a área em milímetro e o comprimento em metro que ele ofereceu. Então, nosso primeiro passo é anotar os dados que ele deu. Então, vamos anotar aqui, ó. Ele quer o valor de R, ele me deu o valor de ρ, eu vou copiar aqui, vou colar, ele me deu o valor de ρ, que é 0,0178, e a unidade correta é essa todinha aqui, ó. Não pode esquecer do metro, que ele esqueceu aqui. Aí o comprimento é L igual a 20 metros de comprimento. E ele disse que a área da seção transversal aqui é de 1,5 mm. Então, o S, que é a seção transversal, é de 1,5 milímetros quadrados. Aqui é um condutor de 1,5 milímetros quadrados, né? O condutor de cobre, talvez, aqui. Essa resistividade aqui está parecendo a do cobre, né? Existe uma tabelinha que já vem com a resistividade de todos os materiais. Se eu não me engano, essa daqui é a do cobre. Mas enfim, ele quer saber qual que é a resistência desse material. Então a gente pega essa fórmula e joga os valores nela. Igual, primeiro é o valor de ρ, então 0,0178. Aí eu vou multiplicar pelo L, que é 20, e vou dividir tudinho pelo valor de 1,5. Fazendo esse cálculo aqui, ó, fazendo a calculadora, eu vou ter a resistência desse material, que é então 0,0178 vezes 20 dividido por 1,5.
Então o valor é 0,2373. Então, 2373. E a unidade de medida é o ômega aqui, ohms. Então essa é a resistência elétrica desse, que ele fala que é, desse condutor de cobre, né, que ele diz que é cobre. Então, a área desse condutor de cobre, a resistência é 0,2373. Aqui ele vai explicar então como é que faz esse cálculo, só que o problema é que aqui ele explica anotando os dados, e aí na hora de jogar na fórmula e fazer o cálculo, já põe a resposta final, né? Aqui, cadê? Voltando aqui, ó. No segundo passo ele fala só o que tem que fazer, mas não mostra o cálculo. E aí fica meio difícil para quem não está entendendo, né? Que tem que só multiplicar e dividir por 1,5. Então, tá vendo? O valor bateu. Vamos olhar o segundo exemplo aqui dele. Explicar os exemplos que ele está explicando, que aí auxilia quem está com dificuldade. Olha esse exemplo. Agora eu quero a área do condutor. Ainda é cobre. Ele não deu a unidade aqui, mas é aquela mesma unidade. O comprimento aumentou para 200 metros. A corrente que vai passar é 70. E eu quero que a queda de tensão seja apenas 3,5%. 3,5% de 220. Então vamos anotar isso aqui, os dados que eu preciso, né? Que ele me deu. Então vamos lá. Eu quero saber, então, calcule a área. Então S, eu não sei quem é. Deixa eu escrever aqui que é exemplo 2. 02. Aí. O S, eu não sei quem é, eu estou procurando. Eu só sei que eu estou mexendo com cobre de novo. Vou copiar esse aqui e colar. Eu sei que o comprimento agora é de 200 metros, então vou aumentar um zerinho aqui. Eu sei que a corrente que está passando naquele material é 70 amperes, então agora ele me deu uma corrente aqui, 70 amperes. E eu sei que a tensão que vai ser perdida nessa resistência, né, devido à passagem da corrente, ela tem que ser 3,5% de 220 volts. E isso dá quanto? Vamos pegar a calculadora e calcular. Quanto que é 3,5% de 220? Muito simples. É só pegar 220 e multiplicar por... deixa eu mudar aqui para o formato da calculadora padrão, porque nesse formato aqui ele desabilitou o símbolo de porcentagem, mas no padrão ele está habilitado. Então é só pegar 220, multiplicar por 3,5 e aperte o símbolo de porcento lá. 7,7 volts. Ok. Então, como eu quero agora calcular a área aqui, eu vou pegar essa mesma fórmula e vou inverter como eu tinha dito. Como eu quero a área, é só trocar de lugar o S com R. Essa é a fórmula agora para a área. Muito parecido com a primeira, só multipliquei cruzado. Mas para calcular o S, o que eu preciso? Do ρ, tá aqui, do L, tá aqui, e do R, mas ele não deu R. Ah, mas ele deu o I e o U. Então, eu sei que pela segunda lei de Ohm aqui, ó, a primeira lei que a gente já estudou, é só pegar a tensão e dividir pela corrente. Tensão pela corrente aqui, eu tenho, com essa fórmula eu tenho o valor da resistência. E essa dá para resolver, porque ele me deu os dados que eu preciso. Ó. Ele me disse que a tensão é 7,7 volts e a corrente que vai passar quando estiver tendo essa queda de tensão vai ser 70 amperes. Então, qual é o valor da minha resistência? Aí a gente vem para cá, ó. 7,7 dividido para 70 vai dar 0,11. Então 0,11 ômega é a resistência. Aí agora para calcular a área do condutor, o que eu faço? É só vir jogar os valores, 0,0178. Eu vou multiplicar por 200, que é o L, e vou dividir pela resistência, que é 0,11. O que vai dar isso? Vamos pegar a calculadora, colocar no formato aqui científico. Então, 0,0178, multiplico por 200 e divido o restante por 0,11. Pronto, o valor é 32,36. 32,36, qual unidade? Milímetro. Como é que eu sei que é milímetro? Nesse exemplo aí tá falho, não deveria saber por ele não. Mas como que eu sei que é milímetro quadrado? Porque eu disse para vocês que a unidade de resistividade, ou ela tem esse formato, tem esse formato. Quando ela tem esse formato, ela é um valor muito pequenininho, tipo 0, 0, 0, um monte de zero, tipo um 10 elevado a 7. E quando ela tem esse tamanho aqui, provavelmente ela está nessa medida.
E como ela me deu nessa medida aqui no exemplo anterior e me deu o mesmo cobre agora, eu já sabia que era essa unidade. E essa unidade quer dizer que o comprimento sai em metro, a área sai em milímetro e a resistência sai em ohm. Então por isso aqui eu sei que sai em milímetros quadrados. E vamos conferir aqui o resultado dele. Ele vai mostrar aqui como é que é o passo a passo. Aí, ó, ele vai encontrar a primeira questão da queda de tensão, fez o cálculo da porcentagem, que vou até dar um pause aqui pra gente ver uma coisinha. Ó, ele usou 7,5. O que ele usou 0,035? Porque em vez de ele usar, igual eu usei aqui, pegar o valor e usar o sino porcentagem, posso fazer assim também. 3,5% é 3,5 dividido por 100, que é o 0,035. Aí quando eu multiplico por 220, precisamente dá 7,7. Aí ele quis arredondar para 7,5. Então, é o mesmo cálculo, só questão de arredondamento. Agora, se você tem um valor da tensão, você vai calcular, no segundo passo aqui, a resistência, que é U vezes I, né? Dividiu, ela chegou nesse valor que eu encontrei, 0,11, ok? Continuando. Aí no terceiro passo, ele fala que ele fez a divisão, né? Segundo ele falou o que fazer, no terceiro ele fez. Agora, com o valor da resistência, podemos aplicar a segunda lei de Ohm para encontrar o valor da área, né? Foi o que a gente fez no final. Aí, ó. Encontrou esse valor para a área, que foi o que a gente encontrou. Então, a área que eu quero, para ter aquela queda de tensão, ela tem que ser nesse valor exatamente, ou maior que isso, porque se for menor que isso, a queda de tensão vai ser mais do que aquilo lá. Então, é um condutor de 32 milímetros. Se eu for comprar, se não tem 32,36 no mercado, que provavelmente não vai ter, tem que comprar um maior, nunca pode ser menor, senão a queda de tensão vai ser maior do que a que foi solicitada. Então, esses são dois exemplos, né, de como calcular essa segunda lei de Ohm utilizando essa formulazinha aqui. Então, lembrando, Ohm fez duas leis, todas as duas falam da resistência. A primeira, ele não explicou o que é uma resistência, ele só disse que ela é proporcional à tensão e à corrente, que é essa fórmula que a gente usou aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Na segunda lei ele falou, agora eu descobri o que essa resistência é formada. Ela é formada pelo comprimento do material, pelo tipo de material e pela área. Então, resistência de um material nunca muda, a não ser que eu mudo de material, que eu mudo o tamanho do material, a área do material. Mas se eu pegar todas as condições iguais, a resistência é a mesma. É claro que, olhando no pé da letra, ela varia um pouquinho com a temperatura. Mas essa fórmula aqui, ela nem trabalha o fator temperatura. Existe outra fórmula que nem foi trabalhada aqui no curso, não. Mas olhando só pela segunda lei, a gente nem vê que ela depende da temperatura. A gente sabe por outros fatores. Por aqui ela nem depende. E a primeira lei é só relacionando ela com tensão e corrente. Então é isso que é a ideia que quis passar a atividade.